SPSEX Preparação, aula 4. Seja bem-vindo! Vamos começar? Para essa aula, nós vamos resolver os exercícios do nosso material, mas prepare seu caderno, teremos aí um exercício extra. Vamos começar! A primeira questão de hoje é a questão da página 35, número 11. Olha só, de acordo com o enunciado, o veículo que vem logo atrás, ele possui uma velocidade VA, ao passo que o veículo da frente, com a velocidade VB. Bom, o segredo aqui é você encontrar a velocidade relativa desses veículos, tá certo? Sendo que o veículo de trás agora ele vai retardar o seu movimento, tá certo? Bom, nós podemos utilizar a equação Torricelli de tal forma que, para que o veículo de trás não consiga alcançar ou colidir, tá certo, com o veículo da frente, a velocidade relativa final tem que ser nula, zero, tá certo? Então eu vou usar a equação Torricelli para essa situação. Olha só, a velocidade final ao quadrado, relativa, tá? Vai ser igual à velocidade relativa inicial ao quadrado, como o movimento é retardado, então menos 2A vezes D', em que D' é menor que D, exatamente a distância entre os dois veículos. Tá certo? Bom, o nosso desejo então é que a velocidade relativa final seja nula, tá? Então, para a velocidade relativa inicial ao quadrado, nós vamos ter aí igual a 2AD', tá certo? Bom, encontramos então a resposta aí da nossa questão, de tal forma que a alternativa correta é a letra C, tá? Repare então que nessa condição, VA menos VB vai ser menor do que a raiz de 2A vezes D, tá certo? Uma vez que D' é menor que D e essa é a condição imposta aí pelo enunciado da questão, ok? A próxima questão aí que nós vamos resolver está na página 35, é a questão de número 12, tá certo? Se você leu aí o enunciado da questão, você vai observar o seguinte, que para que os dois móveis se encontrem, a função horária dos dois deve se igualar, porque aí eles estarão no mesmo espaço, na mesma posição, e é isso que nós vamos fazer, tá certo? Então tá aí, igualamos as duas funções horárias. Isso vai resultar em uma equação de segundo grau, e devemos aí resolver essa equação para encontrar as raízes, tá certo? Mas no caso só tem uma única raiz, tá? Então tá aí o instante t de encontro dos dois móveis. Agora, exatamente nesse instante, que tipo de movimento o móvel B ele tem? Qual é a classificação aí desse movimento? É isso que ele quer saber, tá certo? Vamos pegar a função horária aí do móvel B? Então tá aí a função horária. Observe o seguinte, a partir da função horária, você pode encontrar aqui a aceleração, a velocidade inicial. Claro, tem até o espaço inicial, mas o espaço inicial não vai ser de auxílio para que a gente possa encontrar aí a função horária da velocidade, tá certo? Olha, no caso a aceleração aqui está valendo 2, ok? A velocidade inicial 0. E aí você pode encontrar a equação horária da velocidade e determinar qual é o sinal da velocidade e assim podemos saber que tipo de movimento esse móvel está executando. Eu vou te ensinar aqui uma técnica bem simples e bem imediata para que você já encontre imediatamente a equação horária da velocidade, a função horária da velocidade. Tá certo? Bom, nós falamos que a velocidade instantânea é o limite da razão ΔS sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Isso daqui remete ao que nós chamamos de taxa instantânea de variação, ou mais conhecida aí como derivada, tá? Ou seja, eu vou obter uma segunda função que vai ser derivada dessa primeira aqui, olha, do espaço, tá certo? E aqui a derivada é muito simples porque trata-se de uma função polinomial, tá certo? Então vamos derivar essa função, eu vou encontrar exatamente 2t. Como eu havia comentado, a aceleração vale 2, tá certo? Então você tem aí a velocidade valendo 2t, a equação horária da velocidade, tá? E nesse instante, olha, de 1 segundo, a velocidade vai ser o quê? De 2 metros por segundo, ou seja, a velocidade ela é positiva. E a aceleração também é positiva.
Então, nós teremos um movimento aí que vai ser progressivo e acelerado, dando aí como alternativa correta a letra C. Tá certo? Bom, eu comentei aí rapidamente a respeito da derivada de uma função polinomial. É uma das técnicas de você derivar, tá certo? Não estou ensinando exatamente todo o contexto da derivada, mas somente uma das técnicas de obter aí uma segunda função a partir da primeira, tá? Já que nós estamos falando aqui de função polinomial, pois a função do espaço no move é uma função polinomial, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar uma função polinomial? Tá aí, olha, f de x é igual, esse an é uma constante, tá? Qualquer número aí, tá certo? A n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, a n menos 1, outra constante. E assim por diante até a última constante, a zero. Ok? Bom, para você derivar essa função é muito simples. Basta você pegar o expoente do x, eu vou derivar essa função com relação à variável x, tá certo? Eu vou pegar o n, que é o expoente, desço ele multiplicando a constante, a n, e depois eu subtraio uma unidade do expoente n. E vou fazer isso para todas as parcelas aqui, olha, da minha função polinomial, tá? Bem simples. Até porque, nesse caso aqui, olha, eu posso aplicar a regra, né, que a derivada de uma função, a derivada dessa função, eu posso aí pegar a soma das derivadas aí. É como se cada termo aí fosse uma função, tá? Sem problema. Então vamos fazer isso? Olha só, olha o primeiro termo. Vai ficar n que multiplica a constante, não é isso? A n, de x elevado a n menos 1, tá? E assim por diante, eu vou fazendo até o último termo. Repare que o último termo é uma constante a zero, que não está multiplicando o x, tá certo? É simplesmente uma constante. Como é constante, não tem taxa de variação para uma constante, então a derivada de uma constante é nula, zero. Já esse outro termo aqui, olha, o expoente vale 1, então ficou simplesmente 1 vezes a1 de x elevado a 1 menos 1, ou seja, x elevado a zero, sendo que o x não é o próprio zero, então nós vamos ter aí simplesmente 1. Então vai ficar A1, tá certo? Então dessa forma aí você consegue rapidamente encontrar a função aí, a equação horária da velocidade. Se você pegar a função horária da velocidade, a equação horária da velocidade e derivar, você vai encontrar a aceleração, tá certo? Pois a aceleração instantânea é a derivada da velocidade, é o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Tá? É imediato, então você pode, tudo bem, nada de errado de identificar a aceleração, velocidade inicial e depois montar a equação horária da velocidade. Mas dessa forma, em se tratando de função polinomial, isso daqui se mostra extremamente útil, tá certo? Então vamos lá, próxima questão, página 35, questão de número 13. Bom, leia o enunciado, hein? Já leu o enunciado? Bom, então vamos lá. Observe na figura, você tem um gráfico aí, você tem que observar esses pontos do gráfico, que é extremamente importante. Tá certo? Observe que para um dos móveis você tem um movimento uniforme e para o outro o movimento é uniformemente variado, tá certo? Uma vez que trata-se aí de uma parábola com a concavidade voltada para baixo, isso aí já é uma informação importante, tá certo? Então vamos lá, olha só. Para o móvel A, obter a velocidade é bem simples, basta você pegar a tangente do ângulo de inclinação da reta. Repare que é uma reta decrescente, uma função decrescente, então a velocidade é negativa. Olha aí, ó, ΔS sobre ΔT, tá certo? Eu peguei aí o ΔS sobre ΔT e encontrei a velocidade negativa, como eu havia comentado anteriormente. Como ele quer somente o módulo da velocidade, tá aí, tá certo? O módulo da velocidade do móvel A. Se você for procurar nas alternativas, existem duas alternativas que possuem essa velocidade. Na verdade, então, nós temos que realmente encontrar a velocidade aí do móvel B, tá certo? E também, se você estiver prestando atenção no gráfico, existem dois pontos que esses dois móveis se encontram. Sendo que um deles você não tem um instante de encontro, você também não tem a posição de encontro, então você vai ter que realmente procurar do outro lado, que é o outro ponto de encontro, tá certo? Então vamos lá, vamos nos voltar agora para o móvel B, tá certo? Repare o seguinte, a função horária do móvel B, por se tratar aí de um mover, é uma parábola, não é verdade? Então você vai montar a equação horária da posição do móvel B, ok?
Repare o seguinte, como a parábola ela sai da origem do nosso plano cartesiano, então o espaço inicial do móvel B, 0. Concavidade da parábola voltada para baixo. Então a aceleração ela é negativa, ok? Bom, vamos lá. Eu quero também encontrar a função horária da velocidade do móvel B, até porque ele pede aí o módulo da velocidade do móvel B no instante, na posição de encontro, tá certo? E vai ter que ser nessa segunda, tá? Não tem como encontrar na primeira posição, porque ele não deu aí nenhum instante, fica complicado você achar, tá certo? Até porque, se você for procurar, você não vai achar nas alternativas, você só vai achar na segunda, no segundo caso de encontro, tá certo? Então, prosseguindo, olha só, a velocidade instantânea do móvel B é igual a zero exatamente no instante 4. Por quê? Porque aí você tem o ponto, o vértice da parábola, tá? Então a velocidade aí é zero nesse instante, tá? Com isso eu tenho uma relação entre a aceleração do móvel B e sua velocidade inicial, tá certo? Bom, eu também tenho a posição aí onde a velocidade instantânea é nula do móvel B, 32, está aí no gráfico, nesse instante 4, tá certo? O que eu fiz então foi usar ali, olha, a função horária do espaço do móvel B e substituir os valores que eu conheço, tá? Então eu peguei aqui a posição valendo 32, o espaço inicial já sei que é 0, então eu tenho o instante 4 para a respectiva posição valendo 32, a velocidade inicial ainda não conheço, é a nossa incógnita, e no instante t igual a 4 aqui, olha, 4 ao quadrado 16 por 2, 8. Tá certo? Menos por quê? Porque eu já sei que a aceleração é negativa e eu vou usar esse dado a meu favor. Tá certo? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir então, olha, a aceleração aqui embaixo. Como é que fica então? Fica o seguinte, olha, 4v0b menos 2v0b igual a 32. Então eu vou encontrar o v0b valendo 16 metros por segundo. Tem essa alternativa. O pior que se você não ficar esperto, você vai lá e marca a alternativa que você vai encontrar 2 e 16. Não é? Pode voltar lá no enunciado, você vai encontrar. Fique esperto, ele não quer a velocidade inicial. Ele quer a velocidade de encontro dos dois móveis. Tá certo? Então eu tenho que encontrar qual é a velocidade instantânea do móvel B no instante de encontro. Eu já tenho a velocidade inicial, eu posso encontrar a aceleração. Tá certo? Basta voltar aqui, olha. Nessa situação eu vou encontrar a aceleração, claro, já sei que ela é negativa, tá? Então, menos 4, ok? E montar a equação horária da velocidade instantânea do móvel B, tá? O instante de encontro é só você pegar no gráfico, ele te deu aí, ficou fácil visualizar, então você encontra a velocidade do móvel B. Por que a velocidade do móvel B é negativa nesse ponto aí? Porque aí o movimento é retrógrado, o ΔS é negativo, o espaço está decrescendo. Ele está vindo lá do 32 e baixando para zero novamente. Tá certo? É só olhar no gráfico. Tá? Como ele quer um módulo, então você vai encontrar 12 metros por segundo como módulo da velocidade instantânea do móvel B. A alternativa correta é a letra A. Quase que você fica aqui, olha, tentado a marcar a letra B, se não me engano, não é isso? Então fique esperto, tá? Leia sempre o enunciado com bastante atenção. Se você não entendeu, leia novamente, anote todos os dados que você tem no enunciado e aí sim comece a resolver a sua questão, ok? Interessante essa questão, hein? Por que ela não pode cair na SpaceX? Pode muito bem ser cobrado na SpaceX, não tenham dúvida, tá certo? Próxima questão, pegue seu caderno. Depois que eu colocar o enunciado, pausa o vídeo, anote o enunciado. Se puder, tente resolver aí antes de ver a solução, tá certo? Caso contrário, se você ainda tiver com muita dúvida, então coloca o vídeo para rodar, tá? Então vamos lá, olha só, um carro percorre a linha 0x com movimento uniformemente acelerado. Nos instantes t1 e t2, suas posições são x1 e x2, respectivamente. Com isso, a aceleração do móvel é... Então, ele te deu as alternativas e quer saber qual é a aceleração do móvel. Tá certo? Fique esperto para as alternativas. Vamos ver? Olha só a dica que eu vou te dar aqui. Olha. Em muitos casos,
você consegue eliminar alguns itens, algumas alternativas, porque elas são aqui, olha, inconsistentes com a unidade. Você vai fazer uma análise dimensional, tá? Rapidamente, no Sistema Internacional de Unidades, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, em cima você tem que ter metro e embaixo segundo ao quadrado, tá? Repare aqui a primeira alternativa. Aqui em cima você vai ter metro vezes segundo, certo? Pensando aí já no sistema internacional, tá? Fazendo aqui uma análise bem tranquila, bem simples da dimensão aqui da aceleração, tá? Não estou sendo rigoroso não, tá certo? Bom, depois a gente pode até comentar sobre isso lá na frente. Então aqui em cima você vai ter metro vezes segundo, metro vezes segundo. Então aqui em cima, metro vezes segundo. E aqui embaixo, segundo vezes segundo, então segundo ao quadrado, vezes segundo, então segundo ao cubo. Com o segundo de cima, então aqui você vai ter metro por segundo ao quadrado. Então aqui, dimensionalmente, você pode, tá correto, tá? E a outra aqui, repare o seguinte, ao contrário, olha, aqui você vai ter segundo vezes segundo, então segundo ao quadrado vezes segundo, então segundo ao cubo, e aqui embaixo você vai ter metro vezes segundo. Vai estar ao contrário, está errado, né? Então já pode descartar a letra B. Letra C, a letra C é bem semelhante à letra A, então dimensionalmente está correto. Vamos ver a letra D? A letra D você vai ter aqui metro vezes segundo, a primeira parcela, tá? Não está na fração, agora que vem a fração. Aí você tem metro vezes segundo dividido por segundo ao cubo. Então aqui você vai ter metro por segundo ao quadrado. Menos metro vezes segundo? Está errado, essa dimensão aqui não existe. Tá certo? Não vai funcionar. E a última aqui, você vai ter metro vezes segundo e aqui segundo ao quadrado. Então vai ficar metro por segundo, é dimensão de velocidade. Está errado, que é aceleração. Então você só tem aqui a letra A e a letra C como alternativas aí para a resposta do nosso problema, tá certo? Bom, agora sim, nós já podemos encarar o nosso problema. Temos que encontrar alguma coisa próximo do que nós temos aqui em cima, olha. x2, t1, x1, t2, tá certo? Temos que prestar atenção e encontrar essa função aí, encontrar essa expressão, na verdade. Agora, repare no enunciado. O carro percorre a linha O. Não, é 0, 0x. O que você sugere para o espaço inicial desse móvel? 0, tá certo? Então, o espaço inicial dele é 0. Agora você pode pensar em montar a equação horária da posição. Vou chamar de x mesmo, não vou usar s, já que ele está pedindo x. Então, vamos lá. Para o primeiro instante t1, eu vou montar aqui, olha, x1 vai ser igual a v0 vezes t1 mais a aceleração vezes t1 ao quadrado sobre 2. Ele falou que a velocidade inicial, está aqui descrito no enunciado da questão, que a velocidade inicial é 0? Não está escrito. Então, eu tenho que usar essa variável aqui de apoio, tá? V0. E repare que esse V0 não vai aparecer na resposta aqui, olha, em nenhum item aqui da resposta, tá? Não está no enunciado, não pode aparecer na resposta, tá certo? E olha, ultimamente a SpaceX tem cobrado muitas questões desse tipo aqui, questões literais, problemas literais, que só aparecem as variáveis, não tem número, tá? Então você tem que realmente treinar esse tipo de problema, tá certo? A resolução desse tipo de problema. Agora, para a segunda posição x2, olha, vamos pegar o respectivo instante t2, tá certo? Então, x2 v0 t2 mais a vezes t2 ao quadrado sobre 2, tá certo? Então, montei as funções horárias aí com as respectivas posições dos instantes. Estão lembrados do que eu falei aqui? Olha, encontrar uma expressão desse tipo aqui, olha. Isso significa, então, que eu vou ter que pegar essa primeira função aqui e fazer o quê? Multiplicar essa primeira função por t2. E fazer a mesma situação com x2, multiplicar por t1, tá certo? E subtrair uma pela outra. Subtrair, olha. Subtrair, tá certo? Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, pegando aqui, olha, vamos pegar essa segunda, multiplicar por t1, tá? E fazer a mesma coisa com a primeira e multiplicar por t2 e subtrair, tá certo? Se você fizer isso, repare que aqui você vai ter V0 vezes T1 vezes T2, que eu multipliquei por T2, certo? E aqui embaixo você vai ter V0
T2 vezes T1. Quando você subtrair, o termo da velocidade inicial vai sumir, vai desaparecer. Pronto. Já não tem mais problema com essa variável que eu utilizei de apoio, tá certo? Se ele tivesse dito que a velocidade inicial é nula, zero, você até poderia colocar zero aqui, tá? E daria o mesmo resultado, ok? Mas ele não falou, tá? Então eu tive que utilizar essa variável de apoio, tá certo? Bom, agora você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui em evidência T2 e T1, tá? Faça isso, coloque em evidência, por isso que aparece em evidência, tá? Nas alternativas aqui, olha, que nós achamos as candidatas, não é isso? Você já desconfiou que vai ser a letra C, porque aparece um 2 aqui, não é verdade? Então, quando você fizer isso, você vai encontrar aí a expressão da aceleração. Então, a alternativa correta, letra C. Tá? Olha, é uma questão clássica, é uma questão que a SpaceX pode cobrar, não tenha dúvida. E você tem que treinar esse tipo de questão literal, esses problemas literais, tá? Caindo direto na SpaceX, tá certo? Para a próxima aula, vamos dar andamento aí na resolução do restante dos exercícios desse assunto aí de cinemática escalar do nosso material, tá certo? Tá gostando das aulas? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal! Não se esqueça de ativar o sininho, se puder compartilhe essa aula, por que não? E se você estiver gostando aí da iniciativa desse curso aí no YouTube, dê o seu joinha! Até a próxima aula!